Bom, nesse vídeo eu vou ensinar fazer todo o processo de instalação do ASDF, que é uma ferramenta que permite com que você gerencie as versões de linguagens de programação e entre outros utilitários de uma forma muito mais prática através da linha de comando, né? Uma forma muito mais intuitiva. Então, vou começar aqui por pesquisando, né, o repositório deles no GitHub, que é onde tem toda a documentação. Já tenho aqui no meu histórico documentação e o processo de instalação e todas as dependências que a gente vai precisar. Esse link aqui do repositório oficial vai estar na descrição para facilitar o processo aí. E é só descer aqui. Aqui tem alguns detalhes de como funciona e tudo mais, tem a própria documentação. Como eu vou falar só o processo de instalação e uso básico, eu vou já vir direto no Getting Started. Ele pede algumas dependências aqui. No caso, no meu sistema aqui é um Linux e o meu gerenciador é o apt mesmo. Então você pode mudar aqui se o seu for diferente, mas no meu caso está certinho. Ele pede como dependências o curl e o git. Então vamos instalar aqui. Se já não tiver instalado, abre o terminal e cola o código. Insere a senha. Os meus já estão instalados, então não vou ter que instalar de novo. Aqui, como ele pede o Git, o método de instalação é através do Git. Então nós vamos clonar o repositório oficial, que é exatamente esse aqui, que está na descrição do vídeo. Feito isso, o próximo passo é adicionar no shell, porque se a gente digitar aqui ASDF, ele ainda não é interpretado como um comando. E para isso a gente tem que editar o nosso bash profile. O bash profile é um arquivo que o shell lê com algumas configurações iniciais, enfim, quando ele é carregado ele lê esse arquivo e é exatamente nele que a gente tem que colocar essas duas linhas aqui que vão permitir com que o comando ASDF seja executado. Nessa parte você pode usar o editor de texto da sua preferência, eu vou usar o Vim. Então, na sua home, né? Aqui pwd é a home do seu usuário. Editar o arquivo .bashrc. Ele é um arquivo oculto, então se você der um ls-l aqui, ele não vai aparecer, mas um ll ele lista aqui, tá aqui para cima com certeza. Aqui bash profile, bashrc. Então, vamos lá, vim.bashrc. Aí você vai no final do arquivo, já estou aqui no final, e adiciona essas duas linhas aqui para ele passar a detectar o SDF como um comando. Depois disso é só salvar e sair do arquivo. Agora a gente tem que indicar que é esse arquivo bash profile que tem que ser carregado. Então a gente vai recarregar esse arquivo bash profile com as novas alterações que a gente fez agora. Então para isso é o comando source till, que o till indica esse diretório exatamente a home. Então de qualquer lugar que você queira se referir a home, basta colocar o till, né? E aí você já tem todos os diretórios da home. Então, source barra o till barra ponto .bashrc, que é exatamente o diretório do nosso arquivo lá. Agora, se eu digitar ASDF aqui, ele passa a ser reconhecido como um comando. O ASDF reconhece as linguagens e todas as outras ferramentas como plugins. Então, se a gente quiser instalar uma versão do Python, uma versão do Java, uma versão do Node, a gente tem que ir até os devidos repositórios dos plugins do SDF. E eu vou exemplificar aqui exatamente com o Python, que é um ótimo exemplo porque ele existe algumas dependências e isso pode acontecer para demais plugins e linguagens que você queira instalar com o SDF, porque como ele pega todas as versões da linguagem e permite você gerenciar elas através da ferramenta, ele tem que ter algumas dependências universais, por assim dizer, né? Então, para achar o repositório do Python para o SDF, é só digitar SDF Python. Eu também vou deixar na descrição do vídeo, caso você esteja interessado no, no Python mesmo. Então, é esse repositório aqui. E se a gente descer aqui em Use,
ele já fala aqui, ó, tem algumas dependências do sistema e alguns problemas de compilação, de build, alguns problemas comuns. E é exatamente aqui que ele tem algumas dependências desse plugin do Python que precisam ser instaladas para que durante a instalação de alguma das versões disponíveis dentro da SDF, ele não tenha nenhum problema de compilar ou de build, qualquer coisa no sentido. Aqui você pode, abrindo essa página aqui, né, desses dois links, como o Build Problems e System Dependencies, você pode escolher aqui o comando que tem para a maioria das distros aqui. No meu caso é Ubuntu/Debian. Então eu vou instalar essas dependências aqui e volto assim que todas estiverem instaladas. Bom, terminou aqui a instalação daquelas dependências e agora a gente vai para outra página aqui. São as dependências, quer dizer, que eles lá eram os build problems, né? Os common build problems, por isso que a gente tinha que instalar isso aqui. Agora a gente vai para de fato as dependências, o que não deve levar muito tempo, visto que muitas das coisas que são instaladas aqui nos build problems são as mesmas das dependências, né? Então eu vou aqui novamente colar e volto assim que tiver instalado. Agora terminou aqui de novo, né? A instalação das dependências de fato. E feito isso, agora a gente pode dar o comando para adicionar o plugin do Python, né? Vou limpar aqui a tela, vou dar um SDF aqui só para dar uma olhada por cima aqui dos comandos. Quem quiser, já tiver feito todas as etapas até agora, vai conseguir fazer a mesma coisa. Então, para adicionar um plugin, é só a SDF plugin add e o nome do plugin. Então vamos lá, SDF plugin add Python. Ele vai clonar naquele repositório lá onde a gente acabou de pegar o link das dependências. Então se a gente der um SDF plugin list, se eu não me engano, plugin list, ele vai dar o Python já. Para a gente ver as versões disponíveis para instalar do Python através do SDF, é um ASDF, deixa eu aumentar um pouco a letra aqui, né? SDF list all Python. Eu vou dar um pipe grep, não, um pipe less, para ficar mais fácil da gente ver todas, né? Então, ele vai pegar lá todas as versões e tá aqui, desde o Python 2.1.3 até a versão mais recente, enfim, todas as versões do Anaconda, se eu não me engano deve ter o Jupyter Notebook aqui também. Então é bem legal. Você pode instalar qualquer uma dessas e é exatamente isso que eu vou fazer agora. Então eu vou dar um SDF install Python 3.9.0, que é a última versão na data de hoje que eu estou gravando, dia 30 de novembro. Esse processo também deve demorar um pouco, essa máquina virtual aqui está meio lenta, então eu devo cortar também e voltar quando eu já tiver instalado. Ah, só um parênteses também aqui. Eu vou instalar outra versão logo em seguida, então eu volto já com as duas versões instaladas. Acho que eu vou instalar a versão 2.7.18 para aí já mostrar para vocês como alternar entre as versões e onde que estão os binários e como funciona de fato o SDF. Então já volto. Beleza. Já instalou aqui, eu instalei o Python 3.9.0 e o Python 2.7.18. E para a gente ver quais versões do plugin estão instaladas no plugin, no caso, nesse é o Python, é a SDF list Python, se eu não me engano. Exatamente. Então ele fala aí que a gente tem instalado a 2.7.18 e a 3.9.0. Se eu der um Python menos version, provavelmente essa versão do Ubuntu veio com uma versão do Python 2 instalada, então ele deve estar com essa como default. Vamos ver aqui. Não, então ele já recomenda pra gente selecionar uma das versões instaladas pelo SDF como versões globais, né? Que é exatamente esse o propósito geral do ASDF. E para isso o comando é ASDF global.
Aí depois o plugin, né? O próximo parâmetro é o plugin, que no caso é o Python, e a versão que a gente quiser, né? Então ele vai, se eu der um tab aqui, ele vai mostrar essas duas opções. Eu quero deixar 3.9.0. Então agora se eu der um Python version, ele vai mostrar o Python 3.9.0. Assim como se eu abrir o interpretador do Python, ele vai me dar o Python 3. Agora para setar para o Python 2, vou aqui dar um Python 2, já dar um tab que ele vai completar para mim, porque a gente colocou aquelas linhas lá no Bash Profile. Pronto. Python version, Python 2.7.18. Se eu der um Python, ele puxa o interpretador do 2.7.18. Isso pode ser feito com várias outras linguagens. Se a gente procurar aqui no Google, a SDF Java ou a SDF Node, por exemplo, a gente vai achar aqui os repositórios, ó, o repositório da SDF para o Node, o repositório do SDF para o Java. E como eu disse, alguns desses podem ter dependências ou não. No caso do Node, você tem que importar umas chaves aqui, você tem que instalar essas dependências aqui, no caso de Year Manager e o GPG e o Crew, que já estava instalado do SDF. E você tem que importar umas chaves aqui, uma particularidade do Node, assim como outras têm outras particularidades. O Java, não me recordo se tem alguma coisa assim nesse sentido. Aqui tem também o Bash na versão 5 ou superior, o Crew, essa paradinha aqui, o Unzip e o JQ. Se você tem uma ferramenta, não tem certeza se tem disponível no SDF, é só dar um Google aí, procurar no GitHub, que com certeza você vai achar algo a respeito, ou alguém que não achou algo a respeito e quem sabe esteja procurando também. Então é isso. É uma ferramenta incrível o SDF. Eu acho muito bom porque facilita muito essa parada de mudar para uma versão e outra. Vou dar um sumário aqui para vocês. SDF Plugin List. Tem o Python, SDF List Python, para mostrar as versões instaladas dele. SDF Plugin List a gente já deu. List all e o nome do plugin é para listar todas as versões disponíveis para serem instaladas com o SDF. E com mais dúvidas, vocês podem dar um SDF Help aqui, subir e ver todos os detalhes de uso, ou ir no site ou no GitHub da SDF, que tem bastante informação lá também. Então, esse foi o vídeo, espero que eu tenha ajudado e façam bom uso aí dessa ferramenta.